A luz do celular recorta o teto do quarto como se fosse uma lâmina. Você olha de novo para o papel. Marcas pretas, números desalinhados, a impressão térmica que se enrola na ponta do dedo. 800.000. O número não cabe na boca. Você o repete como quem leu errado, como quem tenta reencaixar a realidade em alguma fenda familiar. A mão treme. O silêncio ao redor passa a fazer sentido. Nada aqui, nem o relógio na parede, nem o copo com água, faz parte daquela mudança que acaba de se instaurar. Você guarda o bilhete no bolso, mas sabe que já não está mais onde estava antes. O mundo começou a se mover com um novo eixo. Tudo à sua volta adquire uma margem de escolha que antes não existia. Você poderia ligar para a mãe agora e dizer que está tudo bem. Você poderia pagar todas as dívidas de uma vez. Você poderia fechar a porta e nunca mais abrir para quem pedisse. Você poderia, se quisesse, controlar o próximo passo com uma precisão que até então parecia fora de alcance. Se essa palavra, controle, tem peso, é agora que ela se mostra. Controle legal. Advogados que falam baixo no escritório da Faria Lima. Vozes planas como se o som pudesse vazar e tornar público o que vocês decidiram manter em segredo. Controle financeiro. Um banco privado que abre uma sala onde o café é servido sem que você precise pedir e onde os termos holding e fiduciária são mencionados como peças de uma máquina invisível. Controle de imagem. Assessores que recomendam cautela nas redes, que desenham uma narrativa pública minimamente coerente. Controle físico. Empresas de segurança que oferecem rotas alternativas, câmeras e pessoas que sorriem com um olhar calculado. Antes de qualquer ação, há um rito de confirmação. Você liga para o número que apareceu numa mensagem cifrada. Pessoas com crachás revisam números em telas sem surpresa aparente. Confirmação lançada, dizem. A voz do advogado é neutra. As palavras técnicas chegam como uma tempestade domesticada. Procurações, estruturação patrimonial, planejamento sucessório. Você assina digitalmente o que precisa assinar e coloca pontos finais invisíveis em uma vida inteira de incertezas. Eles recomendam silêncio. Você concorda por instinto, como se o segredo fosse um cofre que precisa ser trancado com vários ferrolhos. Se essa história fosse manual, teria instruções em primeira página: confirmar, isolar, estruturar. Mas aqui, a vida não é manual. Na mesma semana em que você recebe a confirmação, você paga a primeira conta que te tirava o sono. O nome de uma dívida some em um extrato e, junto com ela, aquela sensação de nó no estômago. Você liga para a mãe e, quando ela atende, sua voz encontra uma elasticidade nova. Mãe, está tudo bem, você diz, e ouve a gratidão como se fosse um tecido que relaxa ao ser esticado pela primeira vez. O abraço dela, minutos depois, tem um gosto quase físico de reparação. Não só dos boletos, mas de anos curtos demais para as palavras certas. Há coisas que o dinheiro conserta rápido e outras que pedem tempo. O encanamento da casa que sempre pingou, a pintura descascada do quarto de infância, as portas que rangiam ao vento. Você paga por tudo isto sem sequer ver a nota fiscal. E é libertador. A sensação de que algo no mundo voltou a se ajustar ao lugar certo é legítima e traz uma felicidade clara. Você resolve problemas que por tanto tempo foram como pontinhos vermelhos numa tela de notificações. Mas o primeiro alívio logo ganha companhia. Vem a euforia, e a euforia tem um som e um cheiro. Restaurantes com garçons que pronunciam seu sobrenome como se fosse um novo título, malas de couro que batem no chão do aeroporto, hotéis com cores que parecem pintadas para o seu descanso. O segundo passo, que parecia natural, é o consumo pensado para confirmar uma vitória. Um relógio que não marca só as horas, um carro que empurra o ar e abre espaço ao seu redor, uma viagem sem roteiro para pontos que até então só existiam em imagens de anúncios. No começo, cada nova compra tem o gosto do primeiro gole de uma bebida que você achava impossível. É prazer direto, sem desculpas, e, por um tempo, produz um efeito quase curativo. O peso dos "e se" diminui. As pequenas humilhações do antes perdem o chumbo.
Você sente que, de certa forma, pode finalmente dar ordens ao mundo, contratar, mudar, retribuir. Você descobre que o controle funciona bem quando se trata de logística. Acontece, porém, que esse controle é seletivo. Ele ordena coisas externas, contas, imóveis, rotas, mas não domina corações nem marcas antigas de desconfiança. Alguns amigos de infância reaparecem com mensagens que começam com "sei que é inoportuno" e terminam em pedidos diretos. Parentes próximos fazem propostas que soam como negociações silenciosas. Onde você imaginou solidariedade, encontra cálculo. Onde imaginou surpresa, encontra interesse. Você aprende rápido que a transparência pode ser uma arma e que, muitas vezes, o silêncio vale mais do que 1000 explicações. Você tenta preservar algumas relações, escolhe confidências com quem não lhe pede nada em troca, mas as linhas que antes eram descomplicadas, um telefonema às 3 da tarde, um café de domingo, agora exigem logística, segurança, confirmação, agenda. A espontaneidade que outrora definia encontros se transforma em um processo planejado. Existe um aparato a serviço da sua tranquilidade, mas esse aparato tem um lado. Ele cria distância. Pessoas que antes podiam chegar de surpresa começam a passar pela triagem dos assessores. Laços começam a se compreender como contratos implícitos. E então vem a blindagem. Você aluga uma casa com paredes que prometem invisibilidade, contratos de segurança que descrevem rotas e protocolos, e uma equipe que sabe nomes, rotinas, preferências. Um concierge privado organiza entregas, conserta quebras antes que você perceba. A sensação de estar protegido é concreta. Há câmeras, portas reforçadas e uma rotina de checklists que se parece com disciplina militar. À noite, ao voltar para casa, o carro que o leva guarda uma distância quase reverente do portão. Você valoriza isso. Você paga por isso com gosto. Mas a blindagem cobra um preço invisível. Ela transforma a vida em um circuito onde cada gesto é observado por uma pequena constelação de profissionais. Há sempre alguém para apagar uma notificação inconveniente, para reescrever uma imagem pública, para orientar uma fala em evento. Você se assume como um objeto gerido. Imagem, legado, filantropia, controle de imagem é uma habilidade que demanda cuidado. Postagens públicas são calibradas. Fotos com crianças em um projeto social são ensaiadas para transmitir empatia verdadeira. Você aprende a medir a distância entre o gesto e o significado. E é nessa medida que a filantropia entra, não porque você precise dela para dormir, mas porque, aos poucos, ela se torna uma ferramenta para traduzir seu novo poder em algo que pareça maior do que o seu próprio umbigo. Você cria um instituto com um nome que soa bem em comunicados, convida especialistas, assina cheques generosos, aparece em mesas redondas. Nas inaugurações, discursos são feitos e sorrisos se misturam a olhares que já não são apenas de conformidade. Há um pequeno alívio quando vê crianças recebendo bolsas, quando descobre que um velho centro comunitário agora tem pintura nas paredes. O impacto é real. Tanto quanto real é a vaidade em se ver como agente de mudança. Doar, você percebe, é remediar e também administrar reputação. Cada ação pública é uma peça que precisa se encaixar em um quebra-cabeça de imagem. Há conselhos sobre como alinhar a agenda filantrópica às causas que são inevitavelmente notícia. Há também quem diga que se você não canalizar parte do que recebeu, o custo emocional será mais alto ainda. A sensação de futilidade, a crítica pública. Então você doa, inaugura, fotografa, sorri. No fundo tenta resgatar alguma narrativa que dê sentido a tudo aquilo sem deixar que o vazio interno se torne headline. O consumo continua, mas já não tem o mesmo brilho. O quarto não ganha mais alma por causa da luminária cara, e a viagem com passagens de primeira classe deixa um resíduo de cansaço no peito. O prazer, que no início era direto, vai se tornando mais raro e mais calculado. Você descobre que, ao multiplicar opções, reduz o impacto de cada uma. O primeiro luxo era a vitória, o 20º é obrigação. Em episódios curtos, você percebe que a novidade se acostuma a você,
E você fica com a sensação de estar sempre um passo adiante, buscando algo capaz de surpreender uma mente que aprendeu a ser surpreendida apenas por aquilo que é verdadeiramente novo. Nesse processo, surgem fissuras nas relações mais íntimas. A pessoa amada, que antes ria de suas falhas com naturalidade, agora vê o ouro ao redor e se pergunta se ainda te conhece. Há conversas que parecem mediadas por um intérprete. Você lembra quando... E a lembrança é cortada por um pensamento prático sobre fortuna e exposição. Você tenta ser transparente, mas descobrir que nem toda transparência cura. Às vezes, ela exige reparos que o dinheiro não compra. Algumas feridas, aliás, se aprofundam quando a questão deixa de ser-se a recursos e passa a ser-se a paciência, presença, vulnerabilidade. Você coloca cercas tecnológicas e físicas, fecha contas antigas, redireciona correspondências para um escritório discreto. Seus dias se tornam uma sucessão de decisões que seriam triviais se você não tivesse tanta visibilidade. Um gesto de generosidade pública pede uma preparação. Uma visita a um hospital infantil precisa ser montada com cuidado para que não pareça espetáculo. O controle se manifesta em camadas: jurídico, financeiro, de segurança, de narrativas. Cada camada resolve algo e complica outra coisa. Há um episódio que você não esquece. Um jantar improvisado com um amigo de infância que conseguiu escapar da filtragem. Ele chega sem aviso, sem etiqueta, com uma garrafa de vinho barato e histórias de trabalho mal-humorado. Por um momento, o relógio para. Vocês riem de velhos piapos. Você saboreia com avidez aquela liberdade. Mas no final da noite, quando ele olha para as janelas blindadas e para o sistema de alarme discretamente visível, pergunta: e se ninguém pudesse mais simplesmente aparecer? A pergunta fica no ar como uma lâmina. Você a sente incômoda, porque a resposta já não é óbvia. No auge da sua reorganização, há um cálculo que pulsa: prevenir. Você contrata aqueles que sabem medir a probabilidade do inesperado. Há relatórios, simulações, avaliações de risco. Sua equipe de segurança elabora planos de contingência que consideram tudo, até a imprevisibilidade de redes sociais. É conforto. É prisão. A segurança impede invasões. Ela também impede surpresas boas. A rigidez protege, mas isola. Você aprende que a maior perda talvez não seja a privacidade, mas a liberdade de ser pego de surpresa, de errar publicamente sem que isso vire caso de mídia ou de conselho de reputação. E então algo acontece que ninguém prevê. Um pequeno vazamento. Não sobre a quantia, não sobre os bens, mas sobre um doador que se sente traído por uma decisão interna do instituto. Um rumor começa a correr, suave como água sob uma pedra, e logo a pedra está moçada. Há vozes públicas questionando o propósito e a autenticidade. Você vê, pela primeira vez, como o controle tem limites técnicos e limites morais. O que era administrável vira debate. Você convoca sua equipe. O escritório da Faria Lima repassa documentos. O assessor de imprensa molda declarações. O controle funciona de novo, mas desta vez para reagir àquilo que você preferia que nunca tivesse acontecido. Uma dúvida pública. No frio da noite seguinte, você sobe para a varanda. A cidade está iluminada com pequenas lâmpadas, como se cada casa guarda-se uma vela tímida. Lá embaixo, o tráfego corre sem intenção. Lá em cima, você pesa os ganhos. Você repete o gesto de pegar o bilhete térmico que manteve no bolso de tempos em tempos, como quem verifica se aquilo tudo foi sonho. A textura do papel está macia agora. As letras começam a esmaecer ao toque. Você pensa nas coisas que foram resolvidas. Dívidas pagas, portas consertadas, voos reservados para quem precisava. Pensa nas pessoas que ajudou e nas que exigiram demais. Pensa nas viagens e no relógio caro. Pensa no instituto que funciona como remédio e como cartaz. E naquele momento de balanço, surge a percepção que talvez explique o título que você carrega na cabeça. Se você tivesse esse tipo de controle, ninguém poderia te parar. É verdade em certo sentido. Com estrutura jurídica, com uma rede de profissionais,
com recursos que dobram a sua capacidade operativa, você se torna, de fato, impossível de deter em objetivos práticos. Pode comprar empresas, pode salvar um hospital, pode mover pessoas e coisas com uma eficiência que lembra um trem expresso. Ninguém no plano prático te deteria. Mas o silêncio da varanda te diz outra coisa. Ninguém te para no sentido de executar um projeto, mas o dinheiro não prende a mão que segura sua própria liberdade interior. Ele não impede que você sinta medo de confiar, que você estranhe abraços, que você acorde com fome de algo que não se vende em boutiques ou se anuncia em cofres. O controle se revela parcial. Dominam-se tarefas, não se compram certezas íntimas. Você pode remover obstáculos materiais, mas não as superfícies que se formam entre você e quem poderia te amar sem pensar na conta bancária. Há uma ambivalência que se instala. Os ganhos são tangíveis e substanciais. As perdas são sutis, mas reais. Você aprendeu a criar parâmetros de proteção, a estruturar um legado, a fazer o bem onde é possível. Você também descobriu que alguns gestos de controle, aqueles feitos por medo do desconhecido, trocam a leveza pela segurança. Há dias em que isso parece justo. Há dias em que, olhando a cidade, você sente que a vida ficou emoldurada demais, disposta para a observação. Se alguém chegasse a você com a pergunta direta, você aceitaria 800 milhões? Talvez o seu primeiro impulso fosse dizer sim, porque há uma parte que não se nega a aliviar dores antigas. Você responderia sim para a mãe com contas pagas, para a casa consertada, para a promessa de não mais se curvar por falta de dinheiro. Mas logo após o sim, viria outro pensamento. E depois? O que se perde no processo de tentar controlar tudo para garantir que nada dê errado? A pergunta que fica, então, é sobre o preço da invencibilidade operacional. Você poderia ser imparável em projetos e ambições. Poderia organizar o mundo à sua volta com uma eficácia impressionante, mas seria imparável no único sentido que importa para quem busca intimidade, espontaneidade ou erro redentor? Será que o controle que impede o tropeço também impede o movimento, que por vezes é crescimento? A sua mão ainda segura o bilhete. O ar cheira à noite e a cidade parece distante, quase indiferente. Você pensa nas conversas que deixou para depois, nas pequenas coisas que já não se fazem sem aviso, e a pergunta final aparece não como resposta, mas como convite. Se você tivesse esse tipo de controle, ninguém poderia te parar. Mas, e isso é fundamental, ninguém poderia pará-lo de sentir também. Você aceitarias? Por quê? Se essa pergunta mexeu com você, compartilha nos comentários. Você aceitaria 800 milhões? E por que essa escolha faria sentido na sua vida? Se conhece alguém que precisa pensar sobre o que realmente significa ter poder de controle, compartilhe este vídeo com essa pessoa.